Olá, meus amigos. Estamos estreando hoje o nosso Mira no Foco, o podcast que destaca nomes que marcaram a odontologia sergipana e continuam inspirando as presentes gerações de profissionais em nosso estado. Eu sou o Mirabô, o Mira, e hoje, junto da doutora Ana Tereza, nossa TEA, temos a honra de conversar com uma colega cuja trajetória merece destaque e o registro na memória do nosso conselho. É uma honra fazer parte desse lindo projeto, dividindo esse espaço com Mira, onde a gente vai ter a oportunidade de receber grandes referências da nossa odontologia sergipana para poder compartilhar toda a sua trajetória conosco e com toda a nossa classe. Nossa primeira convidada é a cirurgiã dentista graduada em 1975, na terceira turma da Universidade Federal de Sergipe, onde passou a lecionar de 1976 a 2003, na disciplina Materiais Dentários. Também atua em consultório particular e foi dentista voluntária da APAI e da Casa Maternal Amélia Leite. TEA, devo acrescentar umas informações extracurriculares. Ela é uma excelente professora, daquelas exigente, disciplinada, mas uma mãezona com um coração enorme que cuida dos seus alunos. É de uma família com 4 gerações de dentistas, inclusive seu pai foi um dos fundadores do conselho. O nome da nossa primeira convidada é a doutora Edith Maria Bastos Paixão. Doutora Edith, o que te motivou a escolher a profissão de odontologia? Mirabô, eu costumo dizer que a odontologia é meu código genético. Está no meu DNA, porque na verdade eu sou neta, sobrinha neta, filha e mãe de dentistas. São 4 gerações que vêm desde 1925, se eu não estiver enganada, até o presente momento, atuando em vários níveis, lógico, na odontologia. E como foi sua formação no início da carreira? Para falar a verdade, eu comecei menina, vendo meu pai trabalhar e gostando de brincar com cera, fazendo bichinho de cera, acompanhando meu pai no consultório. Eu tinha, assim, uma fascinação por odontologia. Mas como eu era extremamente dedicada aos estudos, me motivaram a fazer o primeiro vestibular de medicina. Mas Deus foi tão bom comigo, tão generoso, que me permitiu levar pau e eu começar a estudar odontologia, ser aprovada em segundo lugar no vestibular e exercer a profissão mais linda do mundo. Que beleza. Eu imagino aí que satisfação poder fazer parte, convivendo já dentro desse ambiente. Você que eu já sei que é uma apaixonada pela profissão, a gente percebe isso, né? São relatos de vários alunos. E teve algum momento marcante que te fez continuar dentro dessa profissão que você abraçou, professora? Veja, na verdade, o meu dia a dia é sempre dedicado à minha profissão. Eu tenho hoje, aos 50 anos de formada, que eu vou completar em dezembro, a mesma emoção ao vestir meu jaleco e sair de manhã para o consultório. Já não tenho mais da minha formação acadêmica na escola, que também tenho saudade, né, da faculdade, mas assim, o meu dia a dia hoje é a repetição da emoção do meu primeiro dia de trabalho. Por incrível que pareça. Uma apaixonada, né? A Com gente certeza. vinha conversando aqui anteriormente, no outro episódio que a gente fez com Mira, e a ideia de trazer convidados aqui é justamente isso, mostrar a trajetória de cada um, de pessoas que possam realmente continuar incentivando as novas gerações de futuros dentistas, de jovens dentistas, e foi por isso que a gente pensou aqui nesse quadro, trazer pessoas que realmente têm essa paixão pela odontologia para mostrar que ela vale a pena quando ela é feita com amor, com dedicação, que ela merece. Eu tenho que agradecer essa oportunidade, porque realmente vale a pena a gente aconselhar, a gente mostrar aos que estão começando e aos que estão em exercício da profissão a importância dessa realização individual, pessoal e o que isso representa para a sociedade como um todo, né? Doutora Edith, que eu chamo Dita, como você vê a evolução da profissão desde quando começou? Mirabô é uma emoção tão grande, porque eu sou do tempo em que vi meu avô trabalhando na cadeira de pé, aquela cadeira que era impulsionada pela força e pelo motor de baixa rotação. Então eu tenho assim tanta
tanta lembrança viva da minha infância acompanhando tanto meu avô quanto meu pai, que para mim contar essa história é quase que contar as histórias infantis dos meus netos. Essa emoção que eu tenho em transmitir aos outros a minha vivência na profissão é exatamente por isso, porque eu vivi odontologia desde a minha infância. Então, assistir a essa evolução é uma coisa impressionante, porque assim como você disse no seu podcast, que você era do tempo do carrossel e passou para o PowerPoint, eu lhe digo que eu passei do tempo da cadeira impulsionada pela força muscular à inteligência artificial. Então, é um salto imenso nas nossas vidas, né? E continuar atuando ainda com essa paixão é realmente algo que contagia a todos nós, né? De ver pessoas como vocês dois que continuam mantendo viva essa paixão. A odontologia realmente é uma profissão que evoluiu muito tecnologicamente. Então, se a gente pensar, né, a própria odontologia que eu aprendi na minha graduação é totalmente diferente da que a gente consegue vivenciar hoje e como ela chegou para agregar, para melhorar o nosso desempenho, a nossa melhor entrega aos nossos pacientes. Mas a gente tem que estar querendo essa constante evolução, não pode parar no tempo. E vocês dois são um exemplo vivo disso, de ter ainda essa paixão que motiva a continuar aprendendo e buscando melhorar cada vez mais. Mas teve algum desafio importante? Eu imagino que você, como mulher e mãe, os desafios da gente são sempre maiores, né? Maiores, de enfrentar uma profissão. E como mãe e como profissional, assim, qual foi o maior desafio que você enfrentou até aqui na sua carreira, na profissão de cirurgiã dentista? Veja, a maior dificuldade, acho que minha e de toda mãe que é mulher, todo dentista profissional, mãe e mulher, é conciliar o tempo. Mas eu aprendi com o doutor Machado, que na época era o pediatra dos meus filhos, de que tempo é uma questão de prioridade. Então a gente estabelecia o que era importante naquele momento. E assim foi na minha profissão. A única restrição que houve à época é que eu não consegui sair para uma qualificação fora do estado, que naquela época, em 1975, da minha graduação, os cursos de pós-graduação eram muito poucos e pouco ofertados, em especial para quem estava na região como a nossa, como o Nordeste. Ainda assim, eu ainda grávida de Gustavo, meu primeiro filho, eu fui para Bauru, passar 90 dias para fazer uma imersão em materiais dentários, no curso com o professor Paulo Amarante, que na época era o discípulo de Horaci Fonterrada Vieira, que era o ícone dos materiais dentários. Talvez esse, assim, em termos de adequação e adaptação da minha vida pessoal com a profissional, tenha sido um momento um pouco mais difícil. Eu imagino que, como toda mulher, realmente é sempre difícil conciliar a profissão, em ser mãe, em ser avó também, mas é uma profissão que é predominantemente feminina e eu acho que a gente consegue lidar bem dentro de algumas dificuldades e eu imagino que lá atrás essas dificuldades eram bem maiores do que não tinha celular, não tinha meios de comunicação mais fáceis, né? Era dedicação braçal mesmo. Então é um exemplo continuar persistindo numa época onde foi muito mais difícil. Então, são referências que abriram os caminhos para a gente estar aqui hoje. Eu fico muito agradecida de poder compartilhar esse momento com duas figuras como vocês dois. Obrigada. Dite, tem aqui uma pergunta interessante. Se você não fosse dentista, o que seria? Eu vou responder por ela. Seria dentista. Ia fazer alguma coisa para ser dentista. Porque mãe, né? Casa todos nós. Ela é mãe, é avó. Mas ser dentista foi uma opção que ela tinha na frente dela. E eu posso falar por mim e por ela. O mentor era Walter Bastos. Você comentou aqui no nosso podcast que ele foi um grande incentivador. Exageradamente muito. Ele vivia para isso, vivia só para isso. Se foi difícil na sua época, na dele ainda mais ainda. A única coisa que eu vi do Dr. Walter fora da odontologia foi à noite, lendo o jornal, o Globo, o Jornal do Brasil, que ele comprava no Ponto Chique. O resto era odontologia, porque ele tinha laboratório na casa. Verdade. Ela pode falar isso.
Porque meu pai tem uma história muito ligada à odontologia, não só ao curso de odontologia, como à profissão de odontologia. Fez parte a vida inteira do conselho do conselho estadual, né? Do CRO, sim, né? Daqui, dessa casa. Sim, dessa casa que hoje estamos conversando sobre isso. Meu pai foi várias vezes da diretoria, mas meu pai tinha uma característica que Mirabeau conhece de perto. Meu pai marcava pela mansidão, pela calma, pela tranquilidade, mas era mais o mentor do que o executor, né? Eram dele as ideias, era dele o incentivo, o apoio, mas dificilmente ele estava na linha de frente. Eu costumo dizer que meu pai foi um professor sem ser mestre, porque todos os produtos odontológicos que eram lançados no mercado, eles passavam pelo crivo do meu pai. Os representantes faziam questão de trazer o produto para que ele usasse e ele opinasse. Na época tinham os produtos da SS White, com quem ele fazia uma parceria, que eles mandavam o material para ele opinar, e depois ele saía dizendo aos colegas o que era bom, o que era certo e o que deveria ser comprado. Seria um speaker de hoje em dia, exatamente, né? Naquela época, você vê o que era a confiança. Era a confiança e a certeza de que ele ia testar. Mirabeau sabe disso, ele tinha um laboratório dentro de casa, onde meu pai executava as peças dele, meu pai fazia fundição, meu pai fazia montagem de dentaduras, de próteses totais, meu pai era completo nesse aspecto. Então, era uma pessoa assim, que realmente ele eu considero meu pai um dos grandes baluartes da odontologia no nosso estado, porque, como eu estou lhe dizendo, não só atuante no conselho, atuante na profissão e a formação de tantos profissionais que passaram por ele. O Hotel Palace era o centro de referência. Verdade absoluta. Sala de eu tive a sorte de ver também, porque eu trabalhei com Edith, assim. Edith Maria se formou, fez o curso e tal, e foi trabalhar na casa maternal e sobrava, acho que pela manhã, se não me engano. Eu ficava no consultório do pai dela e ele não cobrava, não. Você fica aí, fica aqui. Deixa que a gente depois repensa. Aí ele era assim. Eu vivia de carona. Com a bondade do Dr. Walter, eu começando novinho. Depois eu tenho uma sala, que eu aluguei uma sala no Hotel Palace, e aí foi acontecendo. Tá abrindo as portas aí para que novos talentos chegassem. Que bom que ele abriu a porta para você também, né, Muito. Mira? Que a gente tem aí ainda como um ícone da nossa odontologia. Eu tive essa sorte. Bom, eu já imagino, então, qual será a resposta da próxima pergunta, mas queria que você discorresse um pouco do que mais te orgulha dentro da profissão de cirurgiã dentista. Bom, o meu orgulho começa no meu sobrenome, né? Carregar o sobrenome Bastos no meu nome é uma coisa assim que me deixa extremamente orgulhosa, vaidosa até, né? Porque eu honro o nome do meu pai. E, em seguida, o próprio exemplo dele. Eu tive muita sorte nesse aspecto, embora, a princípio, ele também, como eu fui com o Gustavo, ele foi muito reto, muito direto comigo, na medida que ele disse, faça o que você gostar. Não me olhe no seu espelho. Você se veja sozinha e veja se é isso que você quer para você. Eu tinha certeza que seria. Então, assim, o meu grande exemplo foi ele. Minha maior emoção foi ter podido entregar a ele uma medalha de mérito, de honra ao mérito, quando eu me formei. E tenho certeza que eu fui. Se ele foi para mim um exemplo, eu fui orgulho para ele. Isso eu tenho certeza. Não me cabe modéstia, porque nós fomos parceiros do meu primeiro dia de trabalho ao último dia dele. É tão gratificante ouvir isso, né, de uma filha que tem o pai como referência e que pôde devolver isso com orgulho, abraçando essa profissão, sendo uma excelente professora, exigente como deve ser, mas que orgulho aí. Todos os seus alunos que passaram por você só têm boas palavras para falar dessa disciplina que é tão importante hoje em dia e que às vezes a gente se preocupa um pouco com essa nova geração que parece que não tem tanto compromisso. Com certeza. Esse meu outro lado de professora, ele sempre existiu. Eu brincava criança de professora, né?
E quando eu me formei, eu tinha certeza que eu ia enveredar por esse caminho. Até porque o professor de materiais dentários, na época, era o professor Fabiano Aguiar. Ele era militar da Marinha do Brasil e foi chamado de volta para voltar para o Rio de Janeiro, que era a origem dele, em 48 horas, porque ele tinha sido cedido pelo governo e teve que voltar. E eu tinha acabado de me formar. Aí ficou meio complicado. Como é que você sai numa semana como aluno e volta na outra como professor? Impossível, né? Então, os professores se somaram, se multiplicaram e se dividiram de forma que a disciplina pudesse ser feita durante o primeiro ano. E no segundo ano, agora já com aquele processo de imersão em materiais dentários no serviço da faculdade lá em Bauru, eu voltei como mais qualificada nesse aspecto e assumi a escola em 1977. 77. E com toda a dedicação até poder 2003. É um lado que me orgulha muito, porque eu canso de ver os alunos nas nossas reuniões sociais e recreativas começarem a contar as histórias que remontam à minha época de professora, especialmente a maneira de manipular os materiais, ao uso ergonômico de todos eles, de todos eles, e assim, a responsabilidade que eu tenho certeza que eu consegui impor aos meus alunos nesse sentido. Beleza. Eu queria completar aqui a fala de Edith e desejando o seguinte: as universidades de hoje de odontologia tiraram o material, nunca vi um erro tão grande. Uma mágoa. Tudo bem, tira isso, tira aquilo, tudo bem, mas tirar o material dentário. Que a odontologia praticamente é material e tecnologia. Porque a anatomia não muda. Embutiram um pouquinho de dentística, assim, de resina, não sei o quê, na disciplina de dentística. Não, o que eu entendi, cada disciplina ficaria responsável pelos materiais usados naquela disciplina. Mas é pouco. Só que foi feito de uma maneira que não deram a formação necessária aos professores para repassarem essas informações para o aluno. Então, a coisa ficou muito solta na medida em que passou a fazer parte da necessidade do aluno buscar aquela informação, que a gente não pode garantir que aconteça na mesma intensidade que seria receber aula prática e teórica de cada um dos materiais que vão ser usados, até porque eles representam uma responsabilidade muito grande do que diz respeito à saúde, à preservação da saúde dos nossos pacientes, né? Mas acharam melhor dessa maneira e eu espero em Deus que a gente consiga integrar de alguma forma cada uma disciplina, cada responsabilidade de cada professor, para que esse dano fique menor, né? Se cada professor tiver esse compromisso sim. em passar, né, sobre a qualificação daquele material, de como você deve realmente trabalhar ele e manusear para poder a gente saber fazer a melhor escolha em cada situação. Isso, na verdade, é a diferença, né? Faz a diferença. É o que eu vi. Em relação ao futuro, qual é a sua visão, professora? O que é que você pensa da odontologia que a gente vem caminhando aí, que a gente vê se modificando? Que ela realmente é uma profissão que evolui muito rápido, né? Veja, eu aos 72 anos, que é a minha idade atual, eu vejo que aquilo que a gente fazia no começo da profissão, o uso de, por exemplo, óculos de zinco e eugenol, ninguém mais sabe para que serve nem o que é, né? Então, essa evolução dos materiais é uma coisa maravilhosa. E da tecnologia, então, nem se fala, né? Então, se depender de visão, eu acho que felizes são aqueles que estão chegando agora, que podem desfrutar de odontologia maravilhosa, um aliado científico e que faz da nossa profissão cada dia mais encantadora. Mais fácil, mais previsível. Com certeza. Com muito mais facilidade de execução, graças à ajuda aí dos novos materiais e da tecnologia. Da tecnologia. Eu fico imaginando vocês, com toda a bagagem que vocês têm, atuando com todo esse aparato que a gente tem hoje. Que show! Isso é que eu digo aos meus filhos, se meu pai fosse vivo, diga. Ele era um entusiasta. Os meninos com tablet na mão, sabe? Lendo o que quer, vendo vídeo, repetindo o vídeo. Tudo que depender disso está na internet. Verdade. Entendeu? Isso é uma maravilha. Agora, os bons aparecem.
Isso, aí eu já queria jogar para vocês dois. Qual o conselho que vocês dariam aos jovens dentistas que estão saindo agora para o mercado de trabalho? Veja, até eu já tive a oportunidade inúmeras vezes de aconselhamento. Eu já fui para Minfa, patrona, mestre amigo, aula da saudade, nome da turma. Mas nada disso me fez ser mais responsável do que as palavras que eu dirigia nas últimas aulas dos meus cursos, onde eu entregava eles para o mercado de trabalho, achando que tinha preparado homens e mulheres dignos de exercer a profissão, porque eu sempre alertei eles para o principal valor da odontologia, que se encontra na ética, na responsabilidade e no cuidado, no amor ao paciente. Porque o dinheiro chega depois, ou chega junto, não interessa. O que interessa é que nós somos fatores multiplicadores de sorrisos, de alegria, de felicidade, e por conta disso nós somos extremamente responsáveis. Então, eu acho que eu, sempre que tive a oportunidade, alertei os meus alunos para isso, para que não adianta a tecnologia se não tiver a habilidade manual, não adianta o dinheiro se você não tiver a devoção à profissão. Então, o que eu digo hoje é o que repito o tempo todo. Amor, responsabilidade, para que a profissão possa ser cada dia mais valorizada. Perfeito. Quer complementar aí, Mira? Apesar de você já falou. Eu sou falante, né? E eu concordo com tudo que a Edith falou. Tudo que ela disse é perfeito. É o amor para aquilo que você faz, estudar sempre. E abraçar a profissão com carinho, né? Com dinheiro, como ela acabou de falar, é consequência, ou vem depois ou vem junto. Mas isso é que os bons alunos irão aparecer sempre. Não tenha dúvida. Sempre vai ter um grupo aí aparecendo. Bons profissionais, verdadeiros dentistas, verdadeiros profissionais. Edith Maria, você é ótima. Não só como professora, porque eu escutei falar muito, né? E também como colega e motivada. Claro, motivada. Tudo bem que a gente diminui o atendimento, menos tal, mas a motivação está acima de tudo, né? Ela falou para mim ao chegar aqui, a você também, enquanto meu coração pedir, eu me arrumar, me vestir o jaleco e estiver ali com gosto, eu estarei lá. É isso que eu acho lindo. É encantador a gente Muito. ouvir. Eu digo que Mira já falou, porque no episódio anterior, que a gente estava aqui recebendo ele como convidado para dar início a essa série de novos convidados, ele falou da importância do que ele diria aos novos dentistas, né? Dessa importância de abraçar a profissão com amor, com essa responsabilidade que a gente tem que ter. E eu complementaria com toda a empatia que o nosso paciente merece na hora que está sendo atendido por nós. Doutora Edith Bastos, nossa querida Dita para mim, uma história engraçada que você teve com algum paciente, alguma coisa assim dessa forma. Você poderia falar um pouco? Eu vou ser obrigada a omitir o nome, porque o episódio não requer que eu identifique. Mas tinha acabado de chegar, eu ainda no Hotel Palace, que foi meu primeiro consultório, tinha acabado de chegar um aparelho de profilaxia novo. O rapaz fez as apresentações, meu pai estava junto de mim, me orientou, fizemos tudo certinho. Dia seguinte, eu marco o paciente 7h30 da manhã. Ele, um político influente, arrumadíssimo, de terno azul marinho, cheiroso, bonito, alto, um senhor. E eu, uma menina, na primeira ou segunda semana de atendimento no consultório. Sentei o senhor na cadeira, coloquei a aparatologia toda necessária, estava toda arrumada para atendê-lo, e começamos a conversar, e eu disse a ele que faria profilaxia nele. Tudo bem? Tudo bem. Coloquei a proteção na roupa bem arrumada, bem bonita, e apertei o pé do aparelho de profilaxia e a mangueira estourou. Estourou e foi bicarbonato de sódio e água, fez um mingau no terno azul marinho do doutor, que eu fiquei estupefata. Meu Deus, o que é que eu faço? Ele aceitou numa boa, foi para casa trocar de roupa, eu enfiei minha viola embaixo do braço e disse, mas nunca eu quero fazer profilaxia. Mas tive que retomar, né? Mas isso me marcou, assim, profundamente, porque eu fiquei
parada. Eu não tive atitude, que o negócio foi grande, né? E quando a mangueira estoura, ainda tem uma pressão grande, um Sim, barulho, o geralmente barulho, é tudo. um pipoco E alto, ele né? era bem alto, bem grande, e aquela coisa assim, em cima dele, fez um meloto aqui, um mingau, uma coisa horrorosa. E eu, pedindo desculpa, ele, não, minha filha, isso acontece, não se preocupe. Eu, cadê meu pai que não está aqui para me dar uma mão? Que nem ele estava no momento. Foi punk, mas resolvemos, Susto, né? né? Foi Um verdadeiro susto. susto. Foi susto. É Foi impressionante. engraçado hoje eu contando. Engraçado hoje, Mas mas foi extremamente complicado no dia, né? verdade. São histórias que a gente carrega, né, do dia a dia, que fazem parte do nosso crescimento, Certo, é da nossa verdade. melhora. Edith, você que fez parte da terceira turma da UFS e tendo uma vivência tão próxima, através do seu pai, do seu avô, de toda a história da odontologia. Então, imagino que você viu aí o início da odontologia do nosso estado, tendo os primeiros professores. Então, eu queria entender um pouquinho como foi essa formação do curso e depois você como professora. Contasse um pouquinho dessa vertente, Edith Bastos, como professora. Então, Dé, eu agradeço muito essa oportunidade pelo seguinte, porque eu vivi a história da Faculdade de Odontologia desde os meus 6 anos de idade, que era a época em que meu pai se juntava com os colegas, com o doutor Moreira, doutor Francisco Moreira, professor Lélio, Afrânio, doutor João Garcês. Todos os nossos primeiros professores sempre estiveram envolvidos com a formação deste curso. Poucos sabem que a Escola de Odontologia seria sediada em Estância. E o grupo desses professores deu a sua vida, deu a sua existência para que isso não acontecesse nessa cidade, e sim na capital, que era onde seria mais lógico, né? E isso foi uma batalha travada pela classe odontológica contra pessoas adversas ao nosso universo, mas que eles saíram vitoriosos, né? Antes do curso de odontologia, tinha a sociedade civil de odontologia, que era exatamente aquelas pessoas que eram profissionais e estavam envolvidos com essa vontade de trazer para Aracaju a sede do curso de odontologia, que na época não estava ainda afiliado à Universidade Federal de Sergipe. Eram cursos isolados, né, que depois se tornaram universidade. Então, essa vertente da formação do curso de odontologia é muito viva dentro de mim. Como eu lhe disse, desde a minha infância, a minha adolescência, vendo esse sonho se tornar realidade, até o dia em que eu me tornei parte dessa história, como aluna, em 1975, terminando, e como professora logo em seguida. Então, além da parte afetiva e emocional, tem a minha gratidão pelos fundadores da escola, que são pessoas que estão para sempre na minha memória e sempre que eu tenho a oportunidade eu os reverencio, porque foi um fato assim marcante na história do curso de odontologia. Foram 15 profissionais que abdicaram de seus serviços particulares e viveram intensamente esse sonho de trazer para a capital o curso de odontologia enquanto seria presumivelmente em instância, né? Mas, graças a Deus, tudo se resolveu, apesar de todos os conflitos e todos os problemas que nós passamos, hoje nós podemos contar essa história como vitoriosos. Né? Que bom que a gente tem ainda você para esclarecer como tudo isso aconteceu e poder falar porque viveu essa história. A gente não pode imaginar uma odontologia daqui para frente sem imaginar que atrás da gente teve tanta gente que lutou para que ela acontecesse aqui. É como eu lhe digo, toda a oportunidade que eu tenho, eu reverencio todos eles, porque acho que isso é a memória viva da nossa história, né? E que deve ser preservada para sempre mesmo. Então, você viu nascer, depois foi aluna e depois professora. E como professora, o que é que você teria aí para nos contar fazendo parte dessa história? Veja, foram 27 anos e meio na Universidade Federal. Tive um percurso curto na UNIT, uma experiência
de 1 ano lá dentro para substituir uma colega que teve problema de saúde, que era professora de materiais dentários, mas a minha vivência foi dentro do DOD, do Departamento de Odontologia. Lá eu fui aluna, lá eu fui professora, fui chefe de departamento, cuidei durante muitos anos do almoxarifado, tenho um apego e um amor muito grande à escola, e eu tenho certeza que esse foi o complemento da minha vida, porque eu não estaria completa sendo só mãe, esposa, dentista, eu queria ser professora também. Então, eu cheguei no ápice da minha vida no que diz respeito ao que eu queria ser e ao que Deus me permitiu ser. Experimentou um pouquinho de tudo dentro da nossa profissão. Com certeza. Que bom, fico muito feliz e acho que agora a gente está aí chegando ao final. Exatamente. Mira quer complementar aí e agradecer essa presença maravilhosa aqui conosco. Logicamente que eu quero agradecer a Edith, né? E estar aqui também presente com esse convite dado pelo conselho. Isso foi através de você, né? Eu aceitei, logicamente, pensando em tudo isso. Eu digo, eu preciso ir. Como eu tenho acesso a todos, né? Com você também, mas eu sou mais velho. Eu tenho acesso a todos. Eu vou tentar convocá-los, estando sempre aqui com eles, fazendo algumas perguntas, lógico. E agradecendo a você, né, que teve essa ideia brilhante, todos vocês, de estar aqui com esse podcast falando sobre os pilares da nossa odontologia. Antes de passar a palavra para a nossa convidada, eu queria presenteá-la com um mimo aqui do nosso conselho. Essa caneca que a gente apresenta o podcast para que você leve para casa e guarde na sua memória dessa tarde gostosa, onde a gente pôde bater esse papo aqui maravilhoso. E só agradecer também por ter aceitado o nosso convite, compartilhar conosco um pouquinho de sua história. Veja, tem mais do que uma caneca, isso para mim representa uma gratidão. E para quem é professor, para quem é profissional atuante há tantos anos, um gesto desse de carinho, de amor, de aconchego, isso vale mais do que um troféu de ouro, pode ter certeza, ou uma medalha de honra ao mérito, ou o que seja. Muito grata por essa oportunidade, estarei sempre à disposição de vocês, porque é fácil se falar do que se gosta e do que se ama. Eu que agradeço por ter aceitado o nosso convite, quero que você possa participar de outros momentos aqui, contando um pouquinho mais da história da formação do curso. A gente tem um Rememorando a História, que você participou na nossa primeira edição, para a gente poder não deixar que essa nova geração esqueça de quem chegou antes da gente e abriu os nossos caminhos. Foi uma tarde muito agradável. Obrigada. E a gente só tem a agradecer. Aqui é a Casa da Odontologia Sergipana, onde todo profissional é muito bem-vindo para participar. Eu lembro que a gratidão é a memória do coração. Isso aí. Encerrando, né, eu queria agradecer a nossa doutora Edith, né, que eu só chamo Dita, não tem jeito. Porque eu tenho acesso a ela, tive muito acesso a ela, na casa dela, né. Então, muito obrigado, Dita, por estar aqui conosco. E tem que Foi agradecer formidável, foi ótimo. Obrigada. E você que nos ouviu até aqui, compartilhe com os colegas e com os alunos da odontologia e até o nosso próximo episódio.